Políticos eleitos em outubro são diplomados pelo TRE. Frente Parlamentar em Defesa da Gestão Pública da Câmara realiza a última reunião do ano e avalia trabalhos. Trecho da BR-101 em Parnamirim é interditado pelo DENIT para obras na rodovia. E ainda, empossado novo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Esses são alguns destaques da edição de hoje, que está começando agora. Olá, tudo bem? A gente começa falando sobre a diplomação dos eleitos em outubro. 23 deputados estaduais receberam um documento. O Tribunal Regional Eleitoral suspendeu a diplomação do vereador Sandro Pimentel, eleito deputado estadual, atendendo a um pedido do Ministério Público Eleitoral. Na solenidade também foram diplomados a governadora eleita Fátima Bezerra, o vice Antenor Roberto, 2 senadores e 8 deputados federais. Confira um resumo da solenidade. Com atraso de meia hora, a cerimônia de diplomação ocorreu na tarde desta quarta-feira no Teatro Riachuelo. Um a um, os candidatos eleitos em outubro receberam os diplomas das mãos do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Glauber Rego. Na cerimônia, foram diplomados a governadora eleita Fátima Bezerra, o vice-governador eleito Antenor Roberto, além dos 23 deputados estaduais, 8 deputados federais, 2 senadores e os suplentes de senadores. Com a diplomação, a Justiça Eleitoral ratifica que os candidatos eleitos em outubro estão aptos a tomarem posse dos cargos. A diplomação é a última fase do processo eleitoral após a prestação de contas das campanhas. A posse da governadora eleita Fátima Bezerra e do vice-governador eleito Antenor Roberto ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2019 e a posse dos deputados estaduais e deputados federais e senadores ocorrerá no dia 1º de fevereiro de 2019. A partir de então é que eles vão aguardar o momento da posse e aí, se Deus quiser, realizar aquilo que prometeram em campanha. A governadora eleita Fátima Bezerra destacou que o diploma é um dos mais importantes de sua trajetória na vida pública e convocou a sociedade e a classe política potiguar para se unirem pela retomada do crescimento do Estado. Vamos enfrentar esse cenário, repito, com muita determinação, com muita seriedade, conclamando toda a sociedade, os demais poderes, os empresários, os trabalhadores, enfim, nós vamos superar as adversidades, fazendo um trabalho, repito, com muita determinação, com muita seriedade, sem mágica, sem demagogia, como disse ao longo exatamente da campanha. Entre os deputados estaduais, 9 exercerão o mandato pela primeira vez. O presidente da Assembleia Legislativa, Ezequiel Ferreira, foi reeleito como o mais votado. Ele enfatizou o papel do Legislativo Potiguar para o Rio Grande do Norte. A Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade do estado do Rio Grande do Norte e eu tenho certeza que, encerrando esse ano, os números que a Assembleia apresentou de desempenho da 61ª legislatura, entraremos no próximo ano com toda a determinação e com toda a vontade para fazermos um ano extremamente positivo. A Câmara Federal também tem novatos. O recordista de votos, o deputado federal diplomado Benes Leocádio, falou como irá pautar o mandato em prol do Estado. Independente dessa posição política que tomamos, é obrigação de qualquer membro da bancada federal ajudar e apoiar o que for de iniciativa para ajudar a gestão do seu Estado. Até porque as pessoas que votaram, seja em mim, seja no governador, seja no presidente Bolsonaro, esperam que nós possamos cumprir com a nossa obrigação. A política, eu acho que encerrou ao término da campanha. Os 2 novos senadores eleitos e diplomados também falaram da expectativa dos mandatos e as bandeiras que pretendem defender no Congresso Nacional. Eu fico feliz que o povo do Rio Grande do Norte tenha me olhado e acreditado que eu ia para lá para defender o nosso Estado, os trabalhadores e o povo, ou seja, as empresas que geram emprego e renda desse país. Mais para quem trabalha, menos para quem especula. E o que eu posso dizer para as pessoas? Que esperem o melhor. Esperem,
o que foi feito numa campanha, o que foi feito numa vida pública, que vai ser feito agora, para todos enxergarem, uma política limpa. Autoridades municipais e estaduais prestigiaram a diplomação e destacaram a importância do diálogo com a nova gestão do Estado, além das bancadas estadual e federal. A Câmara Municipal de Natal foi representada pelo presidente, vereador Ranieri Barbosa. O poder legislativo municipal, ele tem uma representatividade e uma importância muito grande. Então temos que buscar parcerias, temos que, nesse momento, gerar confiança e credibilidade, que a governadora que está assumindo possa fazer uma grande gestão, é o que todos nós desejamos. É importante prestigiar para cada vez mais consolidar, reafirmar, ratificar o regime democrático que o povo reconquistou nas ruas e que prevalece e deve prevalecer eternamente aqui no nosso país. O Tribunal de Contas do Estado tem novo presidente. Poti Júnior fica à frente do órgão até 2020. Conselheiro do Tribunal de Contas desde 2012, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior foi empossado nesta quarta-feira como presidente da Corte para o biênio 2019-2020. Foi eleito por unanimidade com votos dos 7 conselheiros. Terá como vice-presidente Adélia Salles. Um novo desafio. Espero poder corresponder à expectativa dos meus colegas, já que fui eleito por unanimidade. Como também o Tribunal de Contas tem um grande papel a desempenhar na questão do controle externo, na fiscalização dos recursos públicos. E tenho certeza de que ao lado dos servidores deste tribunal, ao lado dos nossos colegas do corpo técnico, haveremos de fazer uma grande administração nos próximos 2 anos. O TCE é o responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e órgãos vinculados. Nos últimos 2 anos, foi conduzido pelo conselheiro Gilberto Jales, que modernizou os processos da instituição. A sistematização da prestação de contas eletrônica, a comunicação eletrônica dos jurisdicionados, os advogados, os jurisdicionados podendo peticionar diretamente, o projeto de execução das decisões do tribunal, enfim, eu digo que é mais um avanço dentro já de um processo de modernização constante que certamente será seguido na próxima e nas próximas gestões. Diversas autoridades compareceram à solenidade de posse de Poti Júnior, que já foi vereador e prefeito de São Gonçalo do Amarante e também ocupou cadeira na Assembleia Legislativa. O vereador Ranieri Barbosa representou no ato a Câmara Municipal. O órgão de controle da sua importância, exatamente em poder fiscalizar os poderes, também em gratidão à gestão do então conselheiro presidente Gilberto Jales, que fez uma parceria com a Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande do Norte, que eu tive a honra de presidir, qualificando, capacitando, instalando os controles internos e fazendo com que as câmaras se tornassem mais eficientes, mais transparentes, que é isso que os órgãos de controle tanto cobram. Trazer o nosso abraço ao conselheiro Poti Cavalcante, que com o voto da unanimidade dos conselheiros do tribunal chega à presidência. Poti, que é oriundo da Assembleia Legislativa, ex-deputado, que nos honrou com a sua presença e hoje dignifica esse poder com o seu trabalho, com a sua inteligência, com a sua competência. A Frente Parlamentar em Defesa da Gestão Pública da Câmara realizou a última reunião do ano. Na oportunidade, os técnicos legislativos e convidados fizeram uma avaliação da atuação da frente. A reunião foi conduzida pelos assessores técnicos do vereador Dinarte Torres, presidente da Frente Parlamentar. A reunião tratou de temas específicos das políticas públicas referentes à gestão. Marcos Demétrios, assessor legislativo da Frente, falou sobre os avanços conquistados. A Frente Parlamentar em Defesa da Gestão Pública vem somar com a Câmara Municipal de Natal, tendo em vista o número de audiências públicas que nós realizamos aqui na Câmara Municipal, com temas que envolvem toda a sociedade, desde os carroceiros ao programa de habitação do município, também como forma de dar visibilidade aos gestores de políticas públicas, que é um campo
um profissional dentro de um campo, que é o campo de públicas, ainda muito desconhecido no nosso município e como no Brasil como um todo. 2 emendas foram destinadas para a melhoria da qualidade da gestão pública da Casa Legislativa. Além disso, a participação ativa de docentes e alunos da UFRN oportunizaram ideias inovadoras para serem aplicadas em projetos de lei da Casa, como a matéria que trata sobre a atividade dos carroceiros. A gente faz simulacros da realidade, ou seja, a gente projeta ideias pensadas pelos alunos sobre problemáticas da sociedade em geral e esses alunos desenvolvem projetos, como resolver, que ações, que eficácia podemos dar a esses problemas. E nós trazemos um desses projetos elaborados dentro de sala de aula por esses alunos e se transformou em um projeto de lei aqui na Câmara. É bastante importante os alunos participarem dessa formação porque vai além da sala de aula. A gente pode aplicar o conhecimento que a gente aprende e também conhecer como funciona o funcionamento das instituições que vamos trabalhar. Um trecho da BR-101, próximo ao Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, foi interditado para a continuidade das obras na rodovia. A partir desta quarta-feira, o trecho da BR-101 em frente ao Parque Aristófanes Fernandes, em Parnamirim, será fechado. A interdição vai durar 7 meses e se deve à construção de um novo viaduto no local. O trânsito será desviado para as marginais nos 2 sentidos. E a obra promete aumentar a velocidade máxima no local de 60 para 80 km por hora. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Caviloso, que tem o objetivo de apurar crimes financeiros, estelionato, falsidade e lavagem de dinheiro, entre outros delitos, na compra de um empreendimento em Ceará-Mirim por investidores do exterior. Ao todo, 6 mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara Federal do município de Ceará-Mirim foram cumpridos pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. A investigação iniciou através de um empreendimento em Ceará-Mirim, na região metropolitana de Natal, que teve algumas de suas unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização aqui no Brasil. Com as investigações, a Polícia Federal confirmou que os dirigentes da empresa sob suspeita atraíram investidores em Singapura, na Ásia, para investir em empreendimentos aqui no Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Federal, além de Ceará-Mirim, houve investimento em empreendimentos nas cidades de Parnamirim, Macaíba e São José de Mipibu. Assim, a empresa captou mais de 300 milhões de reais, supostamente para erguer loteamentos com mais de 3.500 unidades. No entanto, só executou um loteamento com 230 unidades. A investigação revelou que o dinheiro captado foi enviado para uma conta na Europa, em nome da empresa criada pelos investigados. Isso indicou que os investidores internacionais foram vítimas de um golpe. Larice de Souza para o Câmara Repórter. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza nesta quinta-feira um concerto especial de Natal. Luísa Mendes. O espetáculo terá início às 7 horas da noite e vai acontecer na Catedral Metropolitana de Natal. A Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte preparou um concerto especial para fechar o ano de 2018. A entrada é gratuita e, diferentemente das outras apresentações, o público não precisará fazer uma reserva prévia. A lotação estará sujeita à capacidade da Catedral Metropolitana de Natal. O espetáculo será regido pelo maestro Linus Lerner e contará com a participação de solistas convidados, além, é claro, também de solistas do coral Canto do Povo. Então, só relembrando, o espetáculo da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, na Catedral Metropolitana de Natal, e a entrada é gratuita. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Veja a seguir uma entrevista com Cipriano Maia, futuro secretário estadual de saúde. Aguarde, eu volto já. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer
um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O Câmara Repórter desta quarta-feira está de volta. O meu convidado de hoje é o futuro secretário de Saúde do Estado, Cipriano Maia. Seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Olá, tudo bem? Secretário, vamos começar falando a expectativa do senhor em assumir a secretaria com a dívida, né, que a imprensa já tem divulgado, cerca de 200 milhões de reais. Esse já é um número que preocupa o senhor que vai assumir a secretaria no ano que vem? Evidentemente que nós temos uma preocupação e estamos buscando nos apropriarmos das informações relativas à dívida, à situação contratual. Quer dizer, há informações controversas sobre isso, né, de que não teríamos essa dívida toda, que foi anunciada a partir de levantamentos iniciais, mas nós só vamos ter uma dimensão real quando realmente a gente fizer o balanço. Tanto aquelas que estão no sistema contábil, que às vezes não tem essa dimensão, mas aquelas também que não estão contabilizadas. Por exemplo, repasses, contrapartidas que o Estado deveria honrar com os municípios em relação a medicamentos, a UPAs, a SAMU. Isso não estão no sistema contábil, mas são dívidas que o Estado assumiu e não honrou. Então, mas além disso, tem a preocupação com a redução orçamentária. Nós tivemos este ano um orçamento aprovado de 1 bilhão e 900, em função das contrapartidas federais de transferências excepcionais, e o orçamento votado para o próximo ano, que não contabilizam esses recursos excepcionais, de 1 bilhão e 500 milhões, incluindo folha, tudo. Então, isso já é extremamente preocupante. Mas também temos tido preocupações com a garantia da continuidade dos contratos hoje em execução, seja para suprimentos, seja para contratos de cooperativa, de equipamentos, de serviço. Isso nós temos dialogado com a atual gestão para evitar que assumamos a secretaria com risco de paralisação de hospitais ou de outros serviços. E em relação às dívidas, o senhor tem mais detalhado, então, quais são esses contratos, por exemplo, que estão atrasados, que pagamento não foi feito? Se são referentes a fornecedores, a terceirizados? Não, hoje nós tivemos a informação da equipe da atual secretaria de que todos os contratos de prestação de serviços e de fornecedores estariam atualizados até o mês de novembro. Isso, de certa forma, nos tranquilizou e esperamos que isso realmente seja efetivado, porque isso dá uma margem de segurança ao assumirmos a secretaria sem tantas dívidas acumuladas. Havia dívidas com cooperativas médicas e profissionais que prestam serviço através dos termos de cooperação com o município de Mossoró e com o município de Natal, os serviços que ofertam cirurgias ortopédicas e de outra ordem, que também nos foi assegurado que está sendo regularizado. Então, esperamos que isso realmente se confirme para que a gente tenha um início de gestão mais tranquilo. O senhor pretende manter os contratos com as cooperativas, porque muito se fala na realização de concurso público, né, que médicos sejam contratados. O senhor pretende manter esses contratos com as cooperativas? Olha, a lógica da gestão pública é primeiro utilizar os seus servidores, né, realmente utilizar todo o potencial dos servidores que existem e só contratar serviços ou cooperativa quando os serviços próprios, o trabalho dos servidores não dá conta disso. Hoje o que nós sabemos é que há uma grande defasagem de pessoal que justifica isso. Nós vamos trabalhar para que possamos repor o quadro de pessoal e depender menos de contratos terceirizados, de cooperativas e de outra ordem, né? Mas isso a gente só vai ter uma dimensão real quando assumirmos e dimensionarmos essas necessidades. Mas, inclusive, como hoje as cooperativas, o gasto com a cooperativa também entra no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, que antes não entrava, nós vamos fazer esforços para que esse gasto seja direcionado para repor o pessoal permanente e não para que a gente fique dependendo de contratação de serviços excepcionais. Alguma medida mais emergencial para o Hospital Alfredo Gurgel para conter as filas, a apreensão de macas do SAMU?
Com certeza, nós estamos discutindo já a elaboração de um plano emergencial para os primeiros 30 dias, 90 dias, onde vamos tentar equacionar não só a situação do Valfredo, como também do Hospital Rui Pereira, do Dioclésio e dos hospitais em Mossoró, porque nós temos que pensar a questão do Estado como um todo, no sentido de agilizar esses procedimentos e também atuarmos para que possamos reduzir e regular melhor as filas de cirurgias eletivas, de exames de alta complexidade. Nós sabemos que tem muitas pessoas à espera há bastante tempo. Nós vamos buscar racionalizar, avaliando melhor essa necessidade, porque às vezes a gente tem uma fila que não vem sendo monitorada, acompanhada, avaliada. Nós vamos instituir uma melhor gestão disso, uma melhor regulação do acesso. Nós temos situações onde o acesso não se faz regulado de forma correta, como preconiza o SUS. Nós vamos buscar profissionalizar isso, regular melhor, para que possamos acelerar e, no tempo mais breve possível, a gente conseguir, pelo menos, estar aliviando a situação de sofrimento de muitas pessoas e de muitas famílias que ficam com pessoas à espera de cirurgia por meses. O atual sistema que é utilizado, né, na regulação, então ele é falho, é isso? Porque muito se fala que acabou com o fura-fila, que pessoas, né, indicadas não têm mais privilégio. Isso continua acontecendo? As informações que nós temos é que esse sistema não tem efetivamente se exercitado. Não é só por um problema de sistema informatizado que deve ser utilizado, mas é por falta de transparência, é por outros mecanismos de acesso das pessoas a esses procedimentos que não são aqueles transparentes. Então, nós queremos dar transparência a isso. Inclusive, o Conselho Estadual votou uma resolução recentemente que nós vamos tomar como referência e tomar como referência tudo que já existe preconizado no Sistema Único de Saúde sobre regulação. Assim como, por exemplo, na Central Nacional de Regulação de Transplante, você tem a lista e todo mundo acompanha. Nós vamos, logo que tivermos as condições tecnológicas, fazer isso também para dar transparência e estar avaliando efetivamente a necessidade dessa priorização, porque regulação não é só fila por ordem de espera, é você priorizar quem mais necessita e quem tem risco, né, de morte ou risco de dano, de sequela. É isso que a gente pretende institucionalizar, né, reajustando e estruturando a regulação não só em Natal, mas também em Mossoró, em Caicó, em todas as regiões, de forma pactuada com os municípios. O senhor falou nos municípios e também nas cirurgias eletivas. Um dos maiores problemas do Valfredo Gurgel é em relação às cirurgias ortopédicas, que a gente sabe que é um procedimento que é feito pelo município, né? E a fila é enorme, ficam ocupando leitos de pacientes que estão, por exemplo, no corredor. Como resolver essa situação? Bem, primeiro assim, as cirurgias são feitas em parte pelos próprios hospitais do estado. O Dioclésio faz cirurgia ortopédica. O Valfredo poderia fazer o segundo tempo também. E é isso que a gente está construindo nesse plano emergencial para que aumente a oferta de serviços realizados em hospitais próprios. Mossoró, o Tarcísio Maia, também em alguma medida faz cirurgias. E os outros são os prestadores privados, que geralmente são contratualizados pelos municípios. O que nós queremos é aumentar a oferta dos próprios, criando as condições para isso, inclusive viabilizando a possibilidade de procedimentos menos complexos serem feitos também nas regiões, como Pau dos Ferros, que já faz alguma coisa, Caicó, Currais Novos, Açu, vamos caminhar para isso, para que as regiões de saúde organizadas, os hospitais regionais, possam resolver a maioria dos problemas. Não tem racionalidade, não tem lógica, nem de custo, nem de acesso das pessoas, as pessoas estarem andando 200, 300 quilômetros para ter acesso a um serviço que pode ser ofertado na região. Porque o custo aqui será maior e, como você falou, muitas vezes os pacientes ficam dias e dias em espera, aumentando o custo, inclusive, dessa prestação. Buscar eficiência e eficácia através de uma melhor gestão da fila e dos serviços para que eles respondam mais oportunamente, esse é o nosso grande desafio. O que acontece com os hospitais regionais, né? É falta de gestão, é falta de recurso, falta de interesse político? Olha, tem uma questão estrutural que vem de muito tempo. Eu não estou aqui querendo responsável da gestão A ou B, mas você teve uma perda da capacidade de planejamento da secretaria, de gestão, e você tem historicamente uma
permeabilidade aos interesses políticos partidários na gestão desses serviços. E muitas vezes você tem um conflito entre a gerência do hospital e a Secretaria Municipal de Saúde, prejudicando o paciente em função de disputas político-eleitorais partidárias. Na saúde, eu já anunciei isso e isso é o desejo da governadora também. Nós não podemos colocar a vida das pessoas, a necessidade de atender a saúde das pessoas em função de interesses partidários, seja de quem for. Nós vamos estar trabalhando em parceria com os municípios, vamos estar profissionalizando a gestão, para que ela responda às necessidades dos usuários. E isso será feito, inclusive, com a criação de novos mecanismos de gestão pública, através da instituição de consórcios regionais, que possam fazer a gestão profissionalizada desses hospitais e de outros serviços especializados. Além do que, nós precisamos apoiar mais os municípios para que a atenção básica seja mais qualificada, resolva mais e diminua o encaminhamento para hospitais. Mas também, além do hospital, nós temos que pensar em serviços ambulatoriais especializados. Quer dizer, muita coisa que tem um acompanhamento adequado numa policlínica, que oferte serviços de médicos especialistas, com a equipe de fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, assistente social, que resolva boa parte dos problemas crônicos, inclusive, que demandam acompanhamentos, você pode diminuir muito a proporção de internação. E uma coisa fundamental, que é reduzir, e nós acreditamos que possamos fazer isso, o impacto dos acidentes que tantas vítimas causam, principalmente em motocicleta. Nós precisamos fazer uma campanha intensa para reduzir, porque não adianta você aumentar a oferta de serviço se você não faz a prevenção, inclusive com fiscalização, com punição também, na questão do uso do álcool, né? E ações de promoção da saúde e da qualidade de vida para reduzir também a demanda por serviço de saúde e racionalizar o uso dos existentes. Esse eu acho que são desafios que nós temos, que é melhorar o desempenho, a funcionalidade do sistema, incluindo serviços próprios, serviços contratados, com melhor regulação, com melhor avaliação dos contratos e uma parceria muito forte com os hospitais e com as universidades que estão nos territórios e que têm capacidades tanto técnica como também de serviços que podem ser ofertados. Mossoró, temos 2 escolas médicas, o FESA e o ERNE. O Siridó tem uma escola multicamp de medicina da Universidade Federal, o Trairi tem a FACIS. Nós vamos buscar uma forte parceria para que esses serviços e esse potencial também seja utilizado na qualificação do sistema de saúde. Sobre o fornecimento de medicamentos, muito se fala na falta de continuidade de tratamentos, pela distribuição de medicamentos pela Unicat, que são medicamentos de alto custo, né? O governo Fátima, ele vai ter recursos para manter isso, para dar continuidade, para que esses pacientes eles não tenham o seu tratamento prejudicado por falta, então, do medicamento? Bem, nós vamos buscar otimizar ao máximo os recursos. Isso passa pela definição de uma política de assistência farmacêutica no Estado. Nós não temos essa política definida e nem efetivada. Nós já estamos começando a construir essa proposta. Existem as diretrizes nacionais da assistência farmacêutica e nós vamos buscar racionalizar compra, né, no caso a aquisição, a distribuição logística, inclusive de forma também regionalizada. Então, o território regional tem que ser a base para a organização das redes de atenção e onde inclui a assistência farmacêutica, né? E comprando de forma mais eficiente, você também pode reduzir custos. Agora, tem alguns componentes da assistência farmacêutica que são fornecidos pelo Ministério da Saúde. Medicamentos excepcionais, estratégicos, melhor dizendo, por exemplo, para HIV/AIDS, para tuberculose, para hanseníase, e esse depende do fornecimento. O que é que nós precisamos? Melhorar a gestão para que este medicamento não atrase, porque o Estado, os municípios não fizeram o planejamento adequado. A aquisição também de alguns medicamentos especializados, hoje também estão tendo a aquisição central. Então, vamos buscar esse entendimento e esse planejamento mais adequado. Inclusive, para isso a gente pretende instituir a Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica, que já é uma recomendação antiga, para que ela possa gerenciar melhor isso e, na parceria com os municípios, a gente está melhorando a eficiência dessa entrega. Inclusive, para diminuirmos a judicialização, que é outro componente que hoje afeta profundamente a gestão. São sequestros sucessivos, são liminares concedidas, onde o Estado muitas vezes vai
comprar o medicamento num custo muito maior, porque não foi programado, e isso aumentando inclusive a iniquidade, porque ao tomar uma decisão que beneficia uma pessoa, outras estão deixando de ter acesso. Então a gente também pretende planejar e discutir melhor com o próprio Poder Judiciário, com o Ministério Público, como você equacionar melhor essas demandas para que elas não estejam onerando mais ainda o orçamento escasso da saúde, produzindo iniquidade e trazendo muitas vezes desassistência para outros. Secretário, para a gente encerrar, como é que o governo Fátima ele vai tratar o uso do canabidiol em tratamento para pacientes com epilepsia, pacientes com convulsões repetidas? Esse tema, digamos assim, nós não temos uma discussão sobre isso, mas vamos estar abertos à discussão e a cumprir aquilo que existe em termos de determinação legal normativa, em termos de reconhecimento desse tratamento e daquilo que a ciência proporciona de recursos, benefícios que essa medicação traz, inclusive há algumas decisões judiciais nesse sentido. E nós vamos estar extremamente abertos para pensar no usuário, naquilo que pode beneficiar ao usuário sem preconceitos, né, que muitas vezes atravessa esse debate. O uso medicinal, isso é muito claro e vários países já têm feito isso. Vamos tratar com toda a preocupação, pensando nos usuários e como a gente pode beneficiá-los com o uso normatizado disso que a ciência já acumulou. Ok. Cipriano Maia, futuro secretário de Saúde do Estado do governo Fátima Bezerra, muito obrigada pela sua entrevista. É uma difícil missão e a gente deseja boa sorte. Agradeço. Essa edição do Câmara Repórter fica por aqui, mas a gente volta na quinta-feira com muito mais informações. Obrigada e até lá!